MS lindo e cheio de gente bonita. Muito prazer, eu sou Keliana Fernandes. Seja bem-vindo, seja bem-vinda você também aí do outro lado. Para a partir de agora, nós conferirmos as principais notícias do estado do Mato Grosso do Sul. Onde? MS Urgente, segunda edição, no ar. O que acontece hoje, você vai saber agora. Você vai ver agora no MS Urgente, segunda edição. Grávida de 7 meses é sequestrada, agredida e mantida em cárcere privado pelo pai da criança, que não queria o filho. 2 homicídios no mesmo bairro em menos de 1 hora mobiliza a polícia no interior do estado. Aumento nos casos de pedofilia no Mato Grosso do Sul preocupa e crimes através da internet estão na mira da Polícia Federal. E você vai ver também, mães e crianças especiais protestam contra a decisão da Prefeitura em retirar professores especializados do atendimento a elas. As mães e professoras se indignam com a decisão da Prefeitura de substituir profissionais na área de pedagogia, cursos superiores, por técnicos. É agora, no MS Urgente, segunda edição. E mais, vamos falar sobre o trânsito de uma rua na segunda maior cidade do estado, que em menos de 1 semana fez 2 vítimas fatais. E na hora da gravação da matéria que a gente vai exibir aqui, mais um acidente aconteceu, ok? Gente, os pais de crianças com deficiência que estudam nas escolas municipais de Campo Grande estão angustiados. Isso porque a Secretaria Municipal de Educação confirmou que vai haver mudanças no quadro de professores que dão apoio pedagógico especial para esses alunos. Vários desses professores tiveram seus contratos de 1 ano interrompidos nesta segunda-feira e devem dar lugar a auxiliares sem a formação específica na área. Eles têm apenas um curso de capacitação oferecido pela própria secretaria. Nós vamos mostrar durante o jornal um protesto feito pelas mães dos alunos especiais nesta tarde. Mas eu vou usar hoje a nossa enquete para abordar esse assunto. Te pergunto, auxiliar técnico é suficiente para atender as crianças com deficiências? Sim ou não? 99321-2333. 99321-2333. Com a palavra, Sua Excelência, o cidadão. Pode começar a mandar a sua opinião, ok? No sábado, a Polícia Civil prendeu um homem de 22 anos que mantinha em cárcere privado uma mulher de 18 anos, grávida de 7 meses. Ele seria o pai da criança. O caso aconteceu no bairro Zé Pereira, aqui em Campo Grande. E Aida Garcia, na tela da Band, traz as informações para você. O caso chegou no sábado na DEAN. A ocorrência, segundo a delegada Joilce Ramos, de que a vítima, uma jovem de 18 anos, estava sendo mantida em cárcere privado pelo companheiro, após levar à força a jovem da casa da mãe. A mãe da menina chegou aqui em total estado de desespero, pedindo ajuda, dizendo que a filha havia sido sequestrada pelo namorado na presença dela. Estava na residência dela, ele chegou alterado, agressivo, xingou, ameaçou, deu soco na barriga dela grávida de 7 meses, colocou uma faca no pescoço dela, obrigou ela a subir na moto e foi embora com ela. A mãe pegou alguns vizinhos e foi até a residência dele, que sabia onde ele morava. Chegando lá, ela sentiu um forte cheiro de gasolina, mas não tinha movimentação nenhuma, ela achou que eles não estivessem lá e daí já veio para casa da mulher brasileira pedir ajuda. O GOI saiu de imediato em diligência, foi até a residência dele. Aparentemente não tinha ninguém. Conversaram com os vizinhos falaram que viram ele saindo de moto, mas mesmo assim o pessoal do GOI deu uma insistida, deu uma forçada na janela e viu pela fresta da janela que ela estava lá dentro. A vítima está grávida de 7 meses e teria sido agredida pelo companheiro porque ele não quer o filho. O autor da violência doméstica tem 22 anos e foi preso em flagrante. Ela já passou por um primeiro atendimento psicológico, vai necessitar de um atendimento prolongado com certeza e a gente vai fazer esse acompanhamento psicológico com ela através da Prefeitura Municipal. Durante a briga, o rapaz teria falado que não queria o filho e ainda deu soco na barriga da esposa. No momento em que eles estavam discutindo na presença da mãe, ele disse para ela: eu não mandei você engravidar, eu não quero filho nenhum, eu vou te levar lá no inferninho e vou te matar.
E, inclusive, a mãe falou para mim que já teve uma situação onde ele levou ela até o inferno e falou: é aqui que eu vou te matar. Então, ele já vinha ameaçando ela. Segundo a delegada, o autor vai responder pelos crimes de sequestro, cárcere privado e ameaças. Ele foi preso em flagrante, passou pela audiência de custódia, foi mantida a prisão dele e com certeza ele vai ficar preso até o julgamento, porque é um caso bastante grave, onde esse homem em liberdade, tanto a mãe quanto a filha, correm risco de vida. São 5 horas e 35 minutos. 5h35. O que eu mais lamentei aqui é que eu não tenho a fotinha do covardão, do enrustido, para poder colocar aqui, ó, na cela. Mas ele tá lá. Onde? Na cadeia, no cilindro. E vocês já estão carecas de saber a minha opinião a respeito disso. Não tinha que sair. Não tinha que sair. Não. Porque além de tentar matar a mulher, ele ainda tentou matar o filho dele. E bandido, criminoso, covarde, lixo. Lixo. É isso que você é. Como eu gostaria, gente, como eu gostaria que a gente tivesse aqui no Brasil prisão perpétua para esse tipo de marginal, de criminoso. Como eu gostaria. E quanto for jornalista, eu vou brigar por isso. Vou falar disso todas as vezes que eu noticiar feminicídio, violência contra a mulher, casos de pedofilia. Inclusive, vou falar agora sobre isso, casos de pedofilia. Casos envolvendo pedófilos acontecem demais e são registrados a cada minuto aqui no país, aqui no Brasil. Em Mato Grosso do Sul não é diferente, não. Os números são assustadores. A nossa equipe de reportagem preparou uma matéria explicativa que mostra os números que já foram registrados só este ano, e revela uma outra atuação da polícia em casos envolvendo menores. A reportagem é de Juliana Casanato, na tela da Band. Presta atenção. Segundo dados da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, de janeiro até aqui, somente em Campo Grande, foram registrados 228 casos de estupro de vulnerável. O aumento também foi observado pela delegacia envolvendo os crimes cibernéticos, ou seja, os praticados pela internet, de cunho sexual, envolvendo compartilhamento de fotos e vídeos com menores. O pedófilo é uma pessoa que ela é portadora de uma doença, que é uma parafilia. Ele tem atração sexual por criança e adolescente. O pedófilo não necessariamente será um criminoso. Ele pode vir a não praticar nenhum crime. Então, para ele ser o pedófilo criminoso, ele tem que praticar um estupro ou produzir material pornográfico, compartilhar, armazenar. Um outro dado fornecido pela DPCA foi o número de casos envolvendo crimes cibernéticos. Em 2018, foram 20 no total. Já este ano de 2019, de janeiro até o início de julho, o registro foi de 19. Aumento considerável, porém, a polícia está atenta a isso. Os cibernéticos, eles vêm crescendo, nós estamos conseguindo identificar os autores devido ao aperfeiçoamento da Polícia Civil, aos cursos que temos feito, à utilização de aparelhos. Então, a gente consegue identificar os autores. Então, tomando conhecimento que estão acontecendo esses crimes, nós já registramos o boletim de ocorrência. A Polícia Federal de Mato Grosso do Sul também desenvolve ações no combate ao crime cibernético. Dentro do complexo existe a Delegacia de Defesa Institucional, que cuida exclusivamente dos crimes relacionados ao compartilhamento de fotos e vídeos de cunho sexual envolvendo menores. Em fevereiro deste ano, a polícia deflagrou a Operação Inocência Violada, que levou à prisão 5 pessoas. Hoje, a Polícia Federal possui um programa que monitora a rede mundial dos computadores, onde é identificado os usuários que estão fazendo download ou compartilhando material contendo pornografia infanto-juvenil. A partir do momento que se identifica essa pessoa,
começam os trabalhos de campo para dar origem aos pedidos e os mandados de busca para se comprovar a prática do crime. Com a facilidade no acesso à internet, crianças e adolescentes acabam passando muito tempo olhando as redes sociais. Mas, nesse caso, a polícia orienta os pais para que fiquem atentos, pois é exatamente nesse recurso que os criminosos agem. A gente sempre orienta que os pais cuidem, procurem ver o que o filho está acessando, para que não possa ser uma vítima desse crime, né? Como que esses criminosos agem? Existe um tipo de internet específico? Eles já têm algumas artimanhas para tentar captar essas crianças e adolescentes? Então, o aliciamento se dá mais através de chats, de bate-papo, onde o usuário, o criminoso, usando um perfil falso, se passa por uma criança. A conversa tem um tom infantil, inicialmente, e depois, após ganhar a confiança da criança, ele passa a pedir para ela fazer posições sexuais para registrar e compartilhar com outras pessoas. A vontade é de pegar um porrete e arregaçar o computador do filho da mãe desse, viu? Gente, esse é um tipo de crime que me tira do sério. Me tira do sério. Pedofilia, para mim, é o pior de todos os crimes que eu noticio aqui na televisão. É o pior de todos. São lixos. São doentes? Beleza, são doentes. Então vão se tratar, mas bem longe das crianças, bem longe dos nossos filhos. Esse tipo, para mim, não é gente. Tem doente que não pratica. Então não é realmente doente. Se ele não compartilha, se ele não assiste, se ele não molesta, então não é doente. Eu não consigo imaginar uma pena, mas, no mínimo, que ele nunca mais pudesse ter contato nenhum com criança nenhuma na vida dele. É um horror absurdo. É muito triste. É muito triste. Olha, nesses casos, eu gostaria inclusive da pena de morte aqui no Brasil. Dependendo deles. Rua da Morte. Em menos de uma semana, 2 acidentes com vítimas fatais. Isso aconteceu em Dourados, a segunda maior cidade do estado, na rua Coronel Ponciano. E enquanto estavam fazendo a gravação, a Lília Rett, que vai fazer a matéria pra gente, acompanhou um outro acidente. É incrível. Parece que é brincadeira, né? Parece que foi armado, mas não foi. Aqui, ó, na tela da Band agora pra você. A cada sirene, uma preocupação. A velocidade e o fluxo intenso de carros que passam pela rua Coronel Ponciano, uma das principais vias de acesso da área central para bairros, como Dioclésio Artuzzi, Jardim Guaicurus e Delfonso Pedroso, entre outros, está cada dia pior e tem preocupado não apenas motoristas, mas também moradores da região, onde o trânsito já é considerado um dos mais violentos da cidade. Tá demais, tem que tomar uma providência séria. Tá morrendo muita gente aqui, já tem sangue correndo na rua. Não existe isso. A pessoa tem que tomar uma providência séria aqui nessa rua. Eu estou muito triste, minha neta mora aqui no Guaicurus, eu estou pedindo até para ela mudar dali. Porque toda vez que elas vêm para cá, trazer a menina para o colégio, vem buscar, e eu fico pensando muito. Não tem outra rua para andar. Trafegar pelo local está cada vez mais difícil. Carros, motos, caminhões. O fluxo é intenso, principalmente nos horários de pico. O trânsito aqui é muito perigoso e muito ligeiro. O pessoal vem aqui, tá quase mão única, direta aqui, para a preferencial deles. E o pessoal não respeita tanto assim, por estar na preferencial, anda muito, não respeita o outro que está na frente sua. Só por Deus, hein? Tá feio, hein? Todo dia tá morrendo um aí, agora acidente de novo aí, né? Tá complicado o trânsito. Vai estar prestando atenção, né? Para não acidentar, né? Prestar atenção em você e tem que prestar atenção nos outros também, né? Do início do ano até agora foram registradas em Dourados 28 mortes no trânsito. As 2 últimas aconteceram no final de semana, aqui na rua Coronel Ponciano, que é considerada uma das mais perigosas da cidade.
Ambos os acidentes envolvendo motociclistas fizeram vítimas fatais. O primeiro, registrado na tarde de sexta-feira, vitimou o funileiro André de Souza Silva, de 42 anos, morador no bairro Ildefonso Pedroso. Ele seguia de moto pela via quando bateu em um veículo, caiu e foi atropelado por um caminhão. Já a segunda morte foi registrada na noite de sábado. José Milton de Oliveira, de 50 anos, seguia com a namorada na garupa da moto, quando no cruzamento da rua Coronel Ponciano com a rua Frei Antônio foram atingidos por este carro. O motorista que os atropelou fugiu sem prestar socorro. José Milton morreu na hora e a namorada foi encaminhada em estado grave para o hospital. Enquanto nossa equipe fazia esta reportagem, um outro acidente foi registrado, também envolvendo um motociclista que seguia sentido bairro Centro e colidiu na traseira de um veículo. Com o impacto, ele foi lançado no teto do carro. Durante todo o ano de 2018, foram registradas 24 mortes no trânsito. Até agora, início do segundo semestre deste ano, já são 28 vítimas fatais. Além das campanhas educativas, estudos estão sendo feitos para mudar a realidade dos centenas de motoristas que trafegam pela região, principalmente nos horários de rush, que registram maiores índices de imprudência no trânsito. É o que afirma o diretor da AGETRAN, Agência de Trânsito de Dourados. A Coronel Ponciano, nós temos uns projetos a princípio, né, de instalação de semáforos, retirada de alguns semáforos que, no nosso ver, estão colocados erroneamente, foram colocados erroneamente por outras gestões, né, e todos sinalizados, né. Então, o que nós pediríamos às pessoas, tendo em vista do grande movimento que tem na Coronel Ponciano, na Monte Alegre, essas vias que vão para os bairros, né? São as principais que levam para vários bairros, um pouco de atenção na sinalização que existe. Hoje nós temos lá na Coronel Ponciano toda a sinalização feita. E o grande número de acidentes por conta do trânsito caótico está sendo objeto de discussão da classe política há pelo menos 10 anos. E até uma reunião foi feita na Câmara Municipal, com o objetivo de encontrar uma solução que seria a duplicação da via. Mas até agora, nenhuma proposta concreta foi apresentada. Para o tamanho da cidade de Dourados, é um número muito alto, é um número extremamente alto. Aquela rua ali, eu conheço bem Dourados, aquela rua ali é um movimento terrível em qualquer horário do dia, em qualquer horário do dia. Aquela rua, ou ela tem realmente que ser duplicada ou tem que virar uma única, não pode ser do jeito que está agora. Agora, Dourados precisa de um plano de mobilidade urbana, tem que ser feito um plano de mobilidade urbana. Lá realmente a situação está feia. Aqui está ruim em Campo Grande, lá está pior ainda, vai lá para você ver. Ainda em Dourados, 2 homicídios em menos de uma hora, no mesmo bairro, tá? Isso mobilizou a polícia local. Na tela da Band, vamos lá. Reinaldo Benites Ortiz, de 43 anos, foi assassinado em frente a uma conveniência no bairro Jardim Guanabara, em Dourados. Ele foi atingido na noite de ontem com vários disparos na região do tórax e braços. O corpo de bombeiros foi até o local, mas quando chegou ele já estava morto. Equipe de perícia da Polícia Civil encontrou na cena do crime 7 cápsulas de calibre 8 milímetros. Apenas 30 minutos depois, mais um caso de homicídio. Alan Luiz Rodrigues, de 23 anos, estava em uma casa no bairro Jardim Pantanal quando foi assassinado com 8 tiros. No local também estava Ailton Cristaldo Antunes, de 21 anos, que foi ferido com um tiro nas costas. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital da Vida. Além dele, estava no local uma adolescente de 16 anos que ficou ferida com estilhaços de vidro. Equipes de perícia da Polícia Civil também estiveram na residência e encontraram 14 cápsulas da mesma arma e calibre. Para a Polícia Civil, está claro que os assassinos foram até os locais com o objetivo de executar as vítimas. No segundo local, eles já chegaram encapuzados dentro do ambiente e deixaram as outras 2 pessoas que se encontravam no local vivas, o que indica que é uma execução de alvos, não algo passional ou uma briga, alguma coisa desse gênero. Para a polícia, devido a algumas semelhanças entre os crimes, há possibilidade de que haja ligação entre os casos. Ainda não é possível estabelecer com toda certeza se existe esse envolvimento,
seria temerário, mas as investigações, os elementos que foram colhidos até o momento, como o calibre da arma, o modus operandi, a quantidade de disparos feitos e a prévia relação com o tráfico de drogas das duas vítimas fatais, indicam já uma forte possibilidade nesse sentido. As investigações continuam para descobrir as motivações dos crimes. Desde ontem a nossa equipe já está na rua, colhemos informações com as vítimas sobreviventes do segundo homicídio, que tiveram 2 pessoas que ficaram feridas, porém vivas, e já temos elementos suficientes aí para dar sequência às investigações. O final de semana lá em Dourados foi feio, viu? Foi sangrento mesmo. Vamos para a nossa tela aqui, vamos exibir a sua opinião sobre a nossa enquete de hoje. Você acha que técnico é suficiente para cuidar de crianças com necessidades especiais nas escolas? Sim ou não? Oi, boa noite. Eu gosto muito do jeito de fazer o programa. Parabéns. Obrigada, Eliana, do Jardim Maracanã. Um beijo para você, viu? Tudo de bom. Vamos lá. Boa noite, Eliana. Eu sou Lenir de Cidrolândia. Não é não. Um auxiliar técnico pode ajudar uma pessoa capacitada para atender as crianças com deficiência. Obrigada, Lenir. Um beijo. Tem mais? Vamos lá. Olá, boa noite. Eu acho que vai dar certo sim, são pessoas preparadas, técnicos especializados. Os professores já não eram especializados nessa área. Na realidade, não. Os professores que atendiam as crianças especiais, eles estão sendo substituídos. Eles eram capacitados sim, tá bom? Só para poder esclarecer. Eles estão substituindo professores que eram capacitados nessa área por técnicos que fizeram curso com a Secretaria de Educação, tá? Um auxiliar não tem a capacitação de um profissional com pós em educação especial. Se os que têm pós precisam sempre de outros apoios especiais para alcançar resultados positivos, imagina quem só é normal médio. Isso é fazer o auxiliar de babá e enxugar a folha de pagamento, que fica mais barata para o município, diz a Marilza do Buriti. Obrigada pela sua opinião aí, tá, Marilza? Um beijo. Vamos lá, próximo. Próximo. Sim, pois eles têm magistério de 4 anos e fazem capacitação pela CEMED. Obrigada pela sua opinião. Gente, não esquece de mandar para mim o nome e o bairro de onde você está falando, tá bom? Olá, eu sou o José Casanova. Técnico recebe apenas alguns dias de formação de teorias que já perderam a praticidade de uma sala de aula e, consequentemente, essas teorias tornam-se irrelevantes na prática. Obrigada, José. Vamos lá, mais uma. Técnico não tem condições nenhuma. Bom, gente, nós vamos para um breve intervalo comercial e quando eu voltar, vou exibir aqui uma entrevista que nós fizemos com o secretário municipal de saúde, falando sobre as mazelas no atendimento aos usuários do SUS. No próximo bloco, tá? Já, já. Não saia daí. Ah, e não esquece, vai mandando sua opinião. 99321-2333. Técnico é suficiente para cuidar das crianças com deficiência? Sim ou não? Já, já eu volto. Hora certa, são 5h55, 5 para 6. Gente, vamos continuar aqui o MS Urgente, segunda edição. Para você que está chegando agora, eu quero que você participe da nossa enquete de hoje. O prefeito resolveu substituir professores especializados na educação para com crianças com necessidades especiais, com deficiência, e no lugar deles serão técnicos que irão atendê-los. Eu gostaria de saber de você, no 99321-2336, se você acha que auxiliar técnico é suficiente para atender crianças com necessidades especiais. 99321-2333, daqui a pouquinho a sua opinião aqui na tela da Band, ok? Vamos falar sobre saúde agora. Nós conversamos com o secretário municipal de saúde, Dr. José Mauro, sobre as mazelas no atendimento aos usuários do SUS. Primeiro, perguntamos sobre a falta de médicos nos postos. O que a Secretaria está fazendo para solucionar esse problema, secretário? O que nós temos feito ao longo do tempo, ao longo desses 3 meses? Primeiro, feito o diagnóstico. Nos deparamos com, nos últimos 2 anos, a ausência de mais ou menos evasão de 500 médicos da rede pública. Desses 500, 110 especialistas. Seriam aqueles médicos especialistas que faziam as consultas ambulatoriais. Certo. Né? Então a gente tem deficiência na atenção primária, que seria nos postos de saúde, nas urgências e lá na especialidade no ambulatório. O que nós estamos analisando? Bom, primeiro, fazendo esse chamamento para os médicos, abrindo um concurso público, né, no próximo dia de agosto, se eu não me engano, dia 18 de agosto,
o próximo concurso público da Prefeitura, com vaga para mais de 260 médicos. Segundo passo, a atenção especializada. Eu preciso atrair aqueles médicos ou médicas. Hoje as médicas compõem mais de 50% do nosso efetivo profissional. Com um regime que ela possa, por exemplo, ir lá atender por produtividade, ainda aumentando a produtividade que ele faz hoje. Nós aumentamos a produtividade e fizemos a proposta que, na verdade, é do sindicato, junto com o Ministério Público, que foi por meio de uma decisão judicial para que a gente possa levar como projeto de lei para cá. Por enquanto, nós não estamos vendo ainda muito resultado positivo, não. Tudo bem que é pouco tempo, vamos dar mais um tempo aí para o secretário, né? Mas questionamos também sobre a eficácia do método de cumprimento de metas e também produtividade por parte dos médicos para a sua remuneração. E o secretário falou o seguinte. Para isso, se pensou nas formas de quantidade de consultas e qualidade da consulta. Também ela envolve o tempo de consulta mínimo em torno de 15 minutos cada consulta, sendo que a primeira metade na primeira hora no mínimo e a segunda metade na segunda hora do médico, né? E aumentando a quantidade de consultas, né? E foi essa a negociação, por isso que se levou essa proposta para o sindicato. Nós perguntamos também a ele sobre a necessidade das internações e transferências para os hospitais, já que recentemente um senhor morreu internado no UPA, esperando uma vaga numa UTI de hospital, né? Vamos lá. Bom, para começar, Campo Grande tem 10 UPAs, né? Talvez seja uma das capitais com o maior volume proporcional de postos de saúde. E ao longo do tempo, os hospitais são todos contratualizados. O que nós fizemos ao longo desses 3 meses? Aumentamos a oferta em alguns hospitais. Recentemente, agora o último, passamos pelo HU, passamos agora pela Santa Casa. Estamos em processo de aumentar leitos lá no Hospital Regional de CTI, inclusive, mais 6 leitos com parceria junto com o governo do estado, enviando mão de obra da prefeitura para tentar agilizar esses leitos. A Santa Casa, mais 34 leitos de clínica médica na unidade do trauma. No HU, mais 20 cirurgias também ortopédicas, eletivas, na própria Santa Casa mais 20. Nós temos que dar vazão a esses pacientes das UPAs internadas. E estamos em busca de novos parceiros, principalmente, eu acredito muito na questão de leitos ociosos da rede privada. O credenciamento pelo SUS desses leitos. E por fim, falamos também sobre a preocupação com a Santa Casa, gente. Os impasses que às vezes fazem com que a população se desespere com as ameaças de greve por parte dos médicos por falta de pagamento atrasado. Segundo a Santa Casa, é por falta do repasse municipal mensal. Vamos lá. Bom, em relação à Santa Casa, eu acredito o seguinte, é um principal hospital do estado, do município, é uma engrenagem fundamental para que o sistema de saúde funcione, né? Historicamente, nós contratualizamos serviços dentro da Santa Casa. O meu posicionamento é que nós deveremos contratualizar naquelas linhas de cuidados que a gente precisa, especificamente colocando volumes e produtividade dentro do que a prefeitura precisa. Então, esse é o nosso entendimento, é um entendimento que eu acredito que a gente pode proporcionar o melhor atendimento, a melhor assistência à nossa rede. E assim, dizer que muitas vezes a gente observa as próprias mídias, as próprias empresas criando às vezes um clima de entrincheiramento. Eu queria dizer que isso é um posicionamento totalmente contrário, né? Estivemos agora assinando um termo aditivo, infelizmente demorou um pouco por uma questão de entendimento dessas linhas serem necessárias para que a gente possa garantir o acesso dessas pessoas àquele tipo de atendimento, por exemplo, uma cirurgia eletiva de ortopedia, coisa que não era feito na Santa Casa e hoje vai passar a ser feito, porque nós precisamos contratualizar aquilo que nós precisamos. Nosso entendimento é de parceria e nosso entendimento também é de que a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, precisa pensar em construir algo próprio, né, para poder gerir, sentir as suas dificuldades e também absorver esses serviços que ela tanto precisa.
Esperemos que todas essas medidas sejam medidas que não sejam paliativas, que realmente solucione o problema da saúde. A gente sabe que vai ser difícil, solucionar definitivamente vai ser difícil. Mas se essas medidas realmente acontecerem, pode ser que melhore sim. Vamos aguardar aí os próximos capítulos, né, da novela Saúde em Campo Grande. Agora vamos contar a história, gente, do Luiz Otávio. Uma gracinha de criança de 8 anos. Ele tem paralisia cerebral e autismo. O menino mora com os avós e está precisando de ajuda. O repórter Silvio Ferreira esteve na casa deles e nós vamos trazer para vocês as informações, tudo o que acontece na vida dessa criança. E vamos ajudá-lo, por favor, tá? Na tela da Band, Silvio. Menino bonito de sorriso fácil é o Luiz Otávio, de 8 anos. Os avós Celina e Venceslau cuidam do menino que tem paralisia cerebral e autismo. No passado, Luiz tomava 4 tipos diferentes de remédios que eram fornecidos pelo SUS, um deles para prevenir convulsões. Como alguns deles não surtiam efeito, a família passou a comprar os medicamentos. Os medicamentos do SUS a gente já tentou 2 vezes, não surgiu efeito. A Neuro pede que a gente compra 3 medicamentos, está controlado. Mas ele tinha muita crise convulsiva. Por conta do autismo, a alimentação de Luiz também exige cuidados especiais. A gente compra leite de amêndoa, leite de arroz, procura evitar o glúten, né, as massas, essas coisas. Então tudo isso é comprado por nós. E tem muitos amigos, às vezes, que ajudam a gente também. O avô fala das dificuldades que a família enfrenta, que vão do atraso no fornecimento de fraldas pela prefeitura. Desde o mês de março a gente está sem receber a fralda dele, né? Ele usa na base de umas 8 fraldas por dia. Ou seja, 3 meses e meio em que a família está tendo que arcar com mais esses custos. Mais custos da fralda. Até o não cumprimento de obrigações do plano de saúde. Fono, psicólogo, é um tratamento em conjunto, que as pessoas vêm em casa para fazer, né? O Luiz Otávio já teve uma decisão favorável com relação ao plano de saúde, que tem que arcar com esses custos, mas faltaria o ofício, a decisão de ofício do juiz, uma sentença que determinasse a realização do tratamento. É, isso aí mesmo, a gente está esperando essa decisão para poder iniciar o tratamento, né? Ele consultou dia 17 de maio, né, com o ortopedista de São Paulo, o doutor Adriano, e ele disse que tem que fazer essa cirurgia dos tendão dele e mais assim perto da virilha dele, que vai fazer um alongamento, né, dos pés dele da cirurgia, para poder dar um melhor equilíbrio para ele e fortalecimento, que ele tem muito espasmo na perna, muita fraqueza, e essa cirurgia pode ajudar bastante ele e quem sabe Deus abençoe ele e ande, né? Muitas crianças de Mato Grosso do Sul têm conseguido excelentes resultados com especialista, mas a cirurgia tem um custo elevado. A cirurgia em si é 27 mil. Aí fora a hospedagem, fora a passagem, fora os nossos gastos. E eu vou ter que ir com meu marido porque eu não aguento com ele sozinho, né? A gente não conhece nada lá. Então, assim, o custo geral, eu calculo uns 35 mil, né? Não sei, mas a cirurgia em si é 27 mil. Para garantir esses direitos fundamentais do Luiz e ainda o adequado tratamento médico, que compreende fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia, treinamentos que vão capacitar não apenas o Luiz, mas toda a família a oferecer uma qualidade de vida ainda melhor para o menino. Além disso, a vaquinha virtual deve levantar os recursos para que ele possa ser submetido à cirurgia em São Paulo. E uma feijoada beneficente no dia 7 de setembro será realizada no Sindicato dos Policiais Civis de Campo Grande. Sozinho a gente não tem condições, desse valor é muito alto para a gente. E vocês ficar esperando também, vão fazer pelo SUS, vão fazer isso, é muito demorado. E as nossas crianças correm contra o tempo, né? Você já fez a sua boa ação da semana? Já? Ainda não fez? Então faz o seguinte, entre em contato com a nossa produção. 993212333. Eu não vou repetir aqui a agência e conta, mas se vocês entrarem em contato com a gente passa para vocês. 993212333. Vamos ajudar o Luiz Otávio, vamos ajudar essa família que precisa tanto, não é verdade? Se você não fez ainda a sua boa ação da semana ou do mês, não sei quando é que você faz, do ano, esta realmente é uma situação que merece, de verdade. Vamos ajudá-lo, por favor, tá bom? Olha, gente, uma
em cada 40 crianças nasce autista. Estar com espectro requer atenção especial junto ao acompanhamento da medicina integrada. E sabia que ela está ajudando muito a essas crianças? Ela envolve especialistas de várias especialidades para ajudar na melhora do quadro clínico. Em Campo Grande, o projeto PRODITEA visa o bem-estar de crianças autistas. Mas, além do tratamento, combater o preconceito é a principal recomendação. Essa matéria linda você vai assistir agora aqui na tela da Band com Aida Garcia. Vamos lá. A maioria dos autistas é muito sensível aos sons e cores. Muita estimulação machuca. Sabe, pessoas falando ao mesmo tempo pode causar pânico. Como você foi curada? Preciso de ajuda. Eu não tô curada. Eu sempre serei autista. A minha mãe se recusou a acreditar que eu não falaria. E quando eu aprendi a falar, ela me fez ir à escola. E aí, na escola e em casa, maneiras e regras eram muito importantes. Foram colocadas pra mim. Eu tive sorte. Todas as coisas funcionaram pra mim. Todos trabalhavam duro pra fazer com que eu me desenvolvesse. Sabiam que eu era diferente, mas não incapaz. Eu tinha um dom. Podia ver o mundo de um jeito novo. Eu podia ver detalhes que outras pessoas não conseguem ver. Naina é vice-presidente da PRODITEA, que é a Associação de Pais e Responsáveis organizados pelos direitos do transtorno autista. A necessidade surgiu após o filho, João Vitor, de 9 anos, sofrer preconceito dentro da escola onde estudava. A situação desagradável aconteceu há 3 anos. A partir do momento que eu descobri que meu filho era autista, vem um luto muito grande. Não é para mim, é em geral, todas as mães. Você tem uma gravidez, você espera, você sonha que seu filho vai ser, sei lá, um médico, isso e aquilo, e de repente você tem uma notícia que te deixa extremamente abalada. Você não sabe o que esperar, né? E minha luta começou desde esse momento, desde quando eu tive o diagnóstico, né? Veio o luto, depois veio a aceitação, até vir a luta. A luta é mais que fazer o acompanhamento médico-terapêutico. E sim, vencer os preconceitos. Naina descreve que os autistas apresentam desenvolvimento físico normal, mas a dificuldade vai além dos olhos, no comportamento e na sensibilidade. A mente dele é como se fosse um celular. Se você abre todos os seus aplicativos do teu telefone, você vai travar o telefone, não vai? Ele tem todos os sentidos o tempo inteiro funcionando e eles são exacerbados. Então, você tem a audição, você tem um pingo de água caindo na torneira que você não escuta, ele está escutando. A luz, iluminação forte, é como se fosse o sol entrando nos olhos, né? Qualquer coisa pequena que seja, o meu filho, por exemplo, tem uma visão anormal. Ele encontra um bichinho no meio de um monte de mato na fazenda, umas coisas assim anormais. E eles, agora, de todos os sentidos, eu falo que o mais bonito é o amor, eles não conhecem a maldade. Então, eles recebem muito preconceito, mas eles não conseguem passar, porque eles não aprenderam o que é a maldade. Então, eles são pessoas boas, incapazes de mentir, tá? Eles não mentem, eles não conseguem mentir, inventar uma história para mentir. E aprende o amor e passa o amor. Então, quem tem preconceito e não conhece, procure conhecer um pouco mais sobre o autismo, que vocês vão se impressionar. A médica Aline Murakami, especialista no assunto, estuda há 1 ano o espectro autista. É um diagnóstico que cresce. A cada 40 crianças, uma nasce dentro do espectro. A explicação envolve 10% do fator genético, mas a pesquisa também aponta questões alimentares. Estar autista são a maioria das crianças, que é o autismo tipo 2. A gente pode levar em consideração o tipo 1, que é o genético, somente 10% estão autistas, nascem autistas, e o tipo 2 é 90%, quer dizer, a maioria adquiriram essa alteração. Por quê? Justamente pela contaminação do mundo, que a gente está abrindo as portas para tantos agrotóxicos, medicamentos, as mães que gostam de usar tanto antibiótico. Então, né, assim, tudo isso vai alterando, dando uma desbiose intestinal
enchendo a criança, contaminando. Isso dá uma desordem sistêmica, não deixa a criança se desenvolver bem. O neurodesenvolvimento, muitas crianças, até 1 ano 6 meses, 1 ano 8 meses, interagiam bem, tinham um comportamento normal, falava, reagia, escutavam, né, e reagiam pelo nome. Estavam super bem a interação com a família, mas, de repente, muitos pais vêm e falam para mim, meu filho deixou de falar, meu filho deixou de interagir, meu filho... Será que isso é normal? O diagnóstico quanto antes é importante para iniciar o tratamento com a medicina integrativa. A médica que estuda sobre o autismo reforça que estar autista não tem a cura, mas o acompanhamento médico ajuda a melhorar o resultado do quadro. O diagnóstico é feito pelo neuropediatra e o psiquiatra infantil, mas enquanto antes forem tratadas as alterações do neurodesenvolvimento, melhor ainda. Né, assim, porque se você vê que seu filho tem uma alteração, não fala, não interage, muitas mães vêm aqui e falam, mas o pai dele, ele não falou até os 5 anos. Será que o pai não estava autista? Porque isso não é o normal. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Tem muita melhora, principalmente a base da nutrição, eliminar esses metais tóxicos, parasitas, eliminar os agrotóxicos do corpo. Tudo isso faz uma diferença enorme. O acompanhamento é importante e fundamental para o desenvolvimento da criança. Vitor Hugo dá exemplo do quanto é muito mais que só o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Uma criança, uma vida, um transtorno que vai além dos olhos. Vitor Hugo e outras tantas crianças são especiais, inteligentes. Vitor tem amor e carinho da família, mas precisa ainda quebrar o olhar de julgamento da sociedade. Quase no final do ano, a professora da escola pediu que eu não levasse mais ele. O Vitor Hugo estudava em escola particular e nós retiramos e passamos ele para o município. Foi muito difícil pra gente. Mães como Ianara e Naina e outras tantas que amam e lutam pelos filhos, querem vencer o preconceito, amenizar as dores. O autismo não é uma bênção, o Vitor Hugo é uma bênção. João Vitor, para você? Minha vida, ele é minha vida. Associação? A associação é minha luta, todos os dias. Olha, as pessoas que cuidam de crianças autistas são guerreiras, viu? Mães, pais, irmãos. Eu conheço uma família com uma criança autista. Hoje já é um rapaz, faz faculdade, inclusive. Mas teve todo um atendimento desde muito pequenininho. Foi diagnosticado bem cedo mesmo e tem todo o acompanhamento desde pequeno, porque a família tinha condições. E quando a família não tem condições, como é que faz? E quando o único recurso é o poder público? Aí, essas crianças autistas também serão, na minha opinião, prejudicadas com essa mudança de professores especializados por técnicos. Auxiliar técnico. É suficiente para atender as crianças com deficiências? Você acha? Bom, eu quero saber sua opinião. Vamos colocar aqui na tela da Band alguns WhatsApps para a gente encerrar o programa. Vamos lá. Eu, como mãe de criança especial, acredito no trabalho desses profissionais. Amo minha filha e estou preocupada com a educação especial. Não está havendo respeito em ambas as partes, com os profissionais e com os nossos filhos. Obrigada, mãezinha. Um beijo para você, tá? Não precisa de professor qualificado. Não, precisa de professor qualificado, um especialista, diz aqui o nosso telespectador. Obrigada. Auxiliar técnico não é o suficiente, diz o Plínio. Obrigada, Plínio. Vamos lá. Próximo. Meu nome é Cândida. Acredito que auxiliar técnico é o profissional que dá suporte à pedagoga, pois uma criança com necessidades especiais precisa de cuidados diferenciados. Pela Constituição, eles têm direito ao acompanhamento diferenciado, mas a responsabilidade é conjunta com a pedagoga. O
O que seria dos hospitais sem os técnicos de enfermagem, que executam os cuidados com os pacientes, que são atendidos por médicos e enfermeiros? Olha, uma colocação fantástica, Cândida, verdade. Fantástica mesmo, viu? Obrigada pela sua opinião. Gostei, porque eles são necessários, os técnicos. Nós não estamos dizendo que não são. O que nós estamos dizendo é que eles são necessários junto com alguém especializado. Gente, chegou pra gente agora o VT da manifestação dos pais de crianças com necessidades especiais contra essa decisão da prefeitura. Vamos lá, na tela da Band. Indignação. Queremos o promotor. No mínimo que ele pode fazer é nos ouvir. No mínimo. Tudo pela educação. Educação inclusiva. Mães e professoras que atuam como auxiliares pedagógicas especiais protestaram na tarde desta terça-feira em frente à sede do Ministério Público Estadual em Campo Grande para cobrar uma medida legal do órgão contra a decisão da prefeitura de substituir professores com formação superior por técnicos. Fomos pegos de surpresa. Isso está prejudicando, né, os professores, né, que são qualificados, anos e anos de trabalho, e pelos nossos filhos também, né, que eles estranham, eles assustam com esse impacto. Estamos aqui, né, brigando pelos direitos dos nossos filhos, para poder dar essa continuidade que estava sendo um trabalho bonito. As mães foram informadas de que não havia um promotor disponível para atendê-las, mas que elas poderiam optar por ingressar com uma ação civil pública ou com um mandado de segurança contra a decisão do prefeito. Mães e professoras indignadas pela dificuldade em serem recebidas por um promotor do Ministério Público Estadual decidiram se deslocar até a Prefeitura de Campo Grande para protestar contra a decisão que consideram arbitrária. As mães seguiram em passeata para tentarem uma audiência com o prefeito Marcos Tradi. 10 representantes foram recebidas pelo prefeito. Até a conclusão dessa reportagem, a reunião com as mães ainda não havia sido encerrada. Olha, a gente espera que o prefeito Marquinhos Tradi retroaja nessa decisão. Isso aí realmente é algo que eu não consigo entender, de verdade. Como é que ficou aí no resultado de enquete nosso? 60-40. 60% das pessoas acham que não é suficiente, é isso? Que não é suficiente? Pois é. Eu já sou bem categórica, eu tenho certeza que não é suficiente. Tenho certeza. Precisa do auxiliar técnico também, mas só o auxiliar técnico não dá conta de cuidar dessas crianças, não. Só quem é mãe, só quem é pai, só quem cuida de crianças com necessidades especiais, com deficiência, é que realmente entende a necessidade delas e o que está acontecendo. Eles já são tão mal entendidos e atendidos na rede pública. Eu, sinceramente, não entendi essa proposta da prefeitura e estou realmente torcendo para que o prefeito mude de ideia, retroaja nessa decisão. É um direito já conquistado. E agora vai ser perdido? Nós não conseguimos ainda a explicação, mas vamos ter, se Deus quiser. Quem sabe, né? Gente, olha, beijo grande, tô indo nessa. Vem aí o Jornal da Band. A gente se fala amanhã, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Até lá, eu fui!